O INSS começou a utilizar essa semana a inteligência artificial para detectar fraudes em atestados médicos de trabalhadores que buscam conseguir o auxílio-doença. Ana Rebeca Passos, bom dia para você. A gente até conversou sobre isso já, mas agora tá valendo, né? Como é que vai funcionar essa ferramenta? Pois é, Renata, bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Manhã Cidade. É uma forma, né, Renata, de agilizar o atendimento, principalmente no momento da perícia médica. E aí, esse atestado, não é, de forma online, você cadastra ali na plataforma AtesteMed, plataforma AtesteMed, e aí a inteligência artificial, lembrando que está em fase de teste, tá? Mas já está funcionando, e a expectativa é que, de fato, traga dados positivos para o INSS, isso em todo o país. E aí, quando você consegue registrar esse seu atestado médico na plataforma, a inteligência artificial vai fazer ali uma varredura nos dados deste atestado médico. Vai checar nome, assinatura de médico, não é, a cidade, todos os detalhes. O CID, por exemplo, não é, que é a identificação da doença. Se tudo bater, não é, com as informações no sistema, ele é aprovado. Caso não, algo fuja da regra do Instituto, é fraude. A gente bate um papo agora com o gerente executivo do INSS em Caruaru. Ele vai trazer mais detalhes de como vai funcionar, não é, o trabalho da inteligência artificial para encontrar fraudes em atestados médicos. Sidney, como será feito, não é, o uso da inteligência artificial para encontrar fraudes em atestados médicos? O que é que essa tecnologia vai facilitar para a instituição? Bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Elisson, é preciso entender primeiro em que vai ser usada a inteligência artificial, né? Há algum tempo já, os segurados que precisam passar por uma perícia médica, pelo auxílio do benefício por incapacidade, o antigo auxílio-doença, eles podem apresentar o atestado médico sem a necessidade da perícia médica presencial. Como é que é feito isso? Ele pode apresentar, vai digitalizar o documento e enviar pelo AtesteMed. Ele pode enviar pelo aplicativo, pode enviar pelo site e pode enviar, ou pode comparecer a uma agência do INSS e apresentar esse documento. Vai ser digitalizado e enviado para análise. Toda essa documentação, cumprida os requisitos, ele vai para a análise do médico. Ou seja, o médico ele só tem como analisar o atestado. A pessoa não vai estar mais presencial. Essa é a novidade com a apresentação do AtesteMed. O que é a inteligência artificial que, desde ontem, vem atuando nesse tipo de documento? É para identificar fraude. Né? Mas que tipo de fraude? O documento, o atestado médico falso. Apenas para citar como exemplo, a inteligência artificial identificou 6 atestados médicos de um mesmo perito, de um mesmo médico, certo? Emitido em localidades diferentes, com assinaturas diferentes. Então, isso é um indício de fraude, vai ser encaminhado para a apuração, e se for verificado fraude, vai ser encaminhado para a Polícia Federal. Tanto quem emitiu ou quem fez uso do documento falso poderá sofrer a penalidade, tem a pena de reclusão aí de até 5 anos. Ô, então, Sidney, essa foi. Vai facilitar o trabalho de vocês também? Muito, muito sim. Primeiro porque a análise do documento ela é feita por um perito médico, entendeu? Existem também os requisitos que devam estar presentes no atestado médico, justamente para que a inteligência artificial seja aplicada. Então, vai verificar o nome da pessoa, o período de afastamento, o CRM do médico, a assinatura dele. Então, tudo isso deve estar presente. Em alguns casos, que a gente chama não conformidade, o segurado ele é indicado a agendar uma perícia médica presencial. Então, o atestado médico ele não é negado. Eles não passam pela conformidade. O que é que a inteligência artificial vai nos ajudar? Esses que, porventura, tenham indícios de fraude, eles não serão dados prosseguimento. Serão dados prosseguimento por outra esfera de apuração de irregularidade e, se apurada a fraude, será encaminhada para a Polícia Federal para que sejam tomadas as providências cabíveis em relação tanto ao segurado como para quem emitiu, né? Logicamente, identificada a fraude.
Sempre houve uma reclamação em relação à demora, né, na análise desses atestados, né, na perícia. Com a inteligência artificial, reduz também esse tempo de avaliação e de resposta para esse paciente, por exemplo? A própria natureza de análise do AtesteMed, ele já diminui o tempo de espera. Você tem ideia, hoje, tínhamos em junho algo em torno de 25% de análise do tempo de espera em até 45 dias, que é o período estipulado. Hoje nós já temos 55%. Então o AtesteMed é uma ferramenta que veio aí para beneficiar e muito o segurado que precisa se afastar do seu trabalho, das suas atividades laborais e ficar recebendo o seu sustento proveniente do INSS, do afastamento. Então, foram aproximadamente, no ano de 2013, mais de 1.600.000, né, migraram ou requereram por meio do AtesteMed o benefício, e considerando que aproximadamente metade não passou, tanto em razão da conformidade, né, dos requisitos, como também em razão do indício de fraude verificado pela inteligência artificial. Ô Sidney, como você colocou, o atestado tem alguns pontos, né, que precisam estar ali, né, para que essa análise possa acontecer e, de fato, validar esse atestado médico. A gente tem um dado aqui, não é, divulgado pelo próprio INSS, que em 2023, mais de 1,6 milhão de pedidos chegaram, não é, à instituição via AtesteMed, mas quase metade, ou seja, 46%, não foi aceita porque não estava de acordo com as regras do Instituto. Tem que ficar atento cada vez mais a como esse atestado realmente é elaborado, com as regras direitinho? Exatamente, Ana. Lembrando que o AtesteMed, ele é voltado apenas para o benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. Eu estou com o BPC, que é o DOAS, que é outro benefício, que também passa por perícia, o benefício assistencial para deficiência. Pode enviar esse atestado pelo AtesteMed? Não. O AtesteMed é voltado apenas para o benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, tá? A exceção é para o benefício acidentário. Enfim, quais são os requisitos que devam estar constantes do atestado médico? O nome completo do segurado, a data de emissão do documento não podendo ser superior a 90 dias, tem que estar dentro dos 90 dias, o diagnóstico por extenso, o código de classificação, que é o CID da doença, a assinatura e identificação do profissional emitente, ou seja, o médico, o nome e o registro do conselho de classe, né, ou o carimbo dele, a data de início do afastamento e o prazo necessário, ou seja, tudo isso tem que estar constante lá do atestado. Eu vou digitalizar, vou fotografar e mandar, vou enviar pelo meu INSS ou pelo site. Quando fotografar ou digitalizar, verifica como é que ficou. Vê se ficou direitinho lá, a imagem ficou certinho, ficou digitalizado corretamente. Vê se a grafia lá está clara, né? Se o médico se está legível, se está inteligível. Isso é uma das grandes reclamações, né? O atestado não está legível. Então, todos esses requisitos devam estar presentes no atestado para que ele esteja analisado. Perfeito. Sidney Torres, gerente executivo do INSS em Caruaru. Obrigada pelas informações. E agora é acompanhar, não é? Já que está em fase de teste, né? Para que esses testes possam resultar em dados positivos para o Instituto, não é? E trazer avanço, não é? É a nossa torcida, Ana. E, mais uma vez, agradecendo pelo espaço. Pois é, só reforçando, né, em relação ao atestado médico, tanto quem falsifica como quem usa o documento falso podem ser condenados a até 5 anos de prisão. Além disso, o beneficiário do INSS que comprou o atestado terá que devolver o dinheiro recebido e pode ser demitido por justa causa. Então, esse é um detalhe, tá? Vai solicitar o auxílio-doença, quer registrar o atestado médico, né, na plataforma AtesteMed, tem que ter os dados tudo bonitinho lá, porque agora a inteligência artificial passou a fazer uma varredura nos dados, identificando uma fraude, você já é descartado ali, seu documento já é descartado. E como disse o Sidney Torres, só em algumas situações, né, após a análise da inteligência artificial nesse atestado médico, é que esse beneficiário é chamado para uma perícia presencial, mas são casos bem específicos mesmo, dependendo aí do CID, dependendo da doença, né, apresentada nesse documento. Renata. Obrigada, Ana, pelas informações, tá aí. Bem explicadinho.